Louvado Jesus, mais um domingo na sua presença. Apocalipse, capítulo 5. Estamos numa sermões, uma série curta, mas importante, sobre as doutrinas da graça. Hoje nós vamos falar sobre o nosso quarto sermão, mas nós vamos falar sobre a terceira doutrina aqui da graça, o terceiro ponto, como nós chamamos, dos 5 pontos. Apocalipse capítulo 5, versos 9 e 10. Todos encontraram? Amém? Diz assim: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Se você puder, feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor aqui, depois nós vamos expor a palavra do Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, Senhor, pela tua igreja que está aqui reunida, Senhor, para ouvir a tua palavra, para prestar culto a ti, Senhor. Nós te rendemos graças aqui nessa noite, Senhor. Te pedimos que nesse momento em que a sua palavra, Senhor, vai ser aqui pregada, Senhor, que o Senhor fale com a sua igreja por meio da sua palavra, Senhor. Exorta-nos, edifica-nos, consola-nos, aplica, Senhor, por meio do teu Espírito Santo, as verdades da tua palavra no coração de cada um de nós que aqui estamos, Senhor, para ouvir o Senhor falar, Senhor. Nós sabemos que o Senhor fala por meio da sua palavra, e é o Senhor que nós queremos ouvir essa noite, Senhor. Conduza-nos aqui, Senhor, e que o nome de Jesus possa ser glorificado aqui nessa noite, que a obra de Cristo na cruz possa ser engrandecida ainda mais aqui nessa noite, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Louvado é o nome de Jesus. Então hoje nós vamos falar, irmãos, sobre a terceira doutrina, ou o terceiro ponto, que é a questão da expiação. Vamos falar sobre a expiação limitada. Talvez esse aqui é o sermão mais difícil dentro desses 5 de pregar e de compreender. Ele é uma doutrina de uma compreensão não tão fácil, mas necessária e, acima de tudo, bíblica para as nossas vidas. Então nós vimos lá no primeiro sermão a respeito da depravação, que todos estão mortos em delitos e pecados, que ninguém por conta própria vai a Deus, estávamos mortos espiritualmente, e que ninguém consegue exercer o chamado livre-arbítrio para escolher a Deus. Por consequência, vimos a segunda doutrina na semana passada, no domingo, que falava a respeito da eleição incondicional, ou seja, porque estamos mortos, não podemos escolher a Deus. E aí nós vimos que Deus, Ele escolhe o seu povo antes da fundação do mundo, sem uma condição prévia. E aí nós vimos os desdobramentos da doutrina da eleição incondicional. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro ponto, que é a expiação limitada. Se Jesus, Ele tem um povo desde a fundação do mundo, nós vamos ver que Jesus, Ele não morreu por todo mundo. Ele morreu por esse povo que Ele escolheu desde antes da fundação do mundo. Então nós vamos falar sobre essa doutrina hoje. Expiação limitada, ou seja, a morte de Cristo, ela está limitada, ela não é ilimitada como o arminianismo ele crê. Ela tem um limite, ela tem um alcance, ela tem uma particularidade. Alguns chamam essa doutrina, por exemplo, para que ela fique melhor compreendida, não de expiação limitada, mas de redenção particular, ou seja, que Jesus ele redimiu particularmente um povo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Peço a sua atenção, a sua paciência, para que a gente consiga desenvolver bem isso aqui para os irmãos e para a nossa igreja hoje. Então é comum, irmãos, nós ouvimos por aí que Jesus morreu por todo mundo. Comum, né? Jesus morreu por todo mundo. A questão é, será que Jesus morreu por todo mundo é algo que a Escritura de fato ensina? Será que a Bíblia ensina que Jesus ele morreu por todo mundo e por todas as pessoas, sem exceção?
que quando ele morre na cruz, ele morre por cada ser humano que existe nessa terra, individualmente? Ou será que nós aprendemos isso no meio da igreja, por ouvir pessoas falarem, mas sem de fato consultar o que a Bíblia diz? Então essa é uma doutrina que ela é muito falada. Olha, Jesus morreu por todo mundo, Jesus morreu por todas as pessoas, Jesus ele morreu na cruz para pagar o pecado de todas as pessoas. E geralmente esse todas as pessoas é cada indivíduo. Essa doutrina ela é muito falada. No sermão de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa expiação, a expiação eficaz, né? A expiação definida, ou como historicamente nós vamos usar o termo aqui, expiação limitada. Sobre essa doutrina que nós vamos falar hoje. E a minha intenção aqui é mostrar para os irmãos e para a igreja que Jesus não morreu por todo mundo. Ele não morreu por todas as pessoas do mundo. Por exemplo, Jesus não morreu por pessoas que estão agora, nesse exato momento, no inferno, porque já há pessoas lá. Então a nossa intenção aqui é deixar claro, de maneira bíblica, é claro, não um pensamento nosso, não uma ideologia ou uma filosofia nossa, mas de maneira bíblica, que Jesus ele de fato não morreu por todo mundo. E que se por acaso você está aqui hoje e você é um descrente nesse momento, Jesus ele pode não ter morrido por você. Queremos falar um pouco sobre essa doutrina. O que é essencial na doutrina da expiação limitada? E aí nós vamos sempre trazer uma citação aqui, uma definição daqueles cânones de Dort que nós falamos lá no primeiro sermão, que é a resposta aos 5 pontos do arminianismo. O que os cânones de Dort eles falam a respeito da expiação limitada? Eles dizem assim, a definição que eles trazem: pois este foi o soberano conselho, a vontade graciosa e o propósito de Deus, o Pai, que a eficácia vivificante e salvífica da preciosíssima morte de seu Filho fosse estendida a todos os eleitos. Daria somente a eles a justificação pela fé, e por conseguinte, os traria infalivelmente a salvação. Isto quer dizer que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, pelo qual ele confirmou a nova aliança, redimisse efetivamente de todos os povos, tribos, línguas e nações, todos aqueles e somente aqueles que foram escolhidos desde a eternidade para serem salvos e lhe foram dados pelo Pai. Deus quis que Cristo lhes desse a fé, que Ele mesmo lhes conquistou com sua morte, junto com os outros dons salvíficos do Espírito Santo. Então essa é uma definição dos cânones de Dort. Basicamente, a doutrina da expiação eficaz ou da expiação limitada diz que Jesus morreu na cruz unicamente por aqueles que seriam salvos. Basicamente é isso. O que essa doutrina aqui ensina? Que Jesus ele morre na cruz por quem? Somente por aqueles que seriam salvos. E quem são os que seriam salvos? Aqueles que nós vimos no último domingo, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Essa doutrina ela vai nos ensinar que a obra da cruz não visa um resgate genérico de toda a humanidade, mas que a obra na cruz aconteceu para efetivamente salvar aqueles que seriam salvos. O que isso significa? Que Jesus não levou na cruz os pecados de todo mundo, que Ele levou na cruz apenas os pecados do seu povo, os pecados, como nós vamos ver, da sua igreja, os pecados dos eleitos, os pecados das ovelhas, que são as maneiras que Deus ele usa para definir quem é o seu povo. Quais são os pecados que Cristo leva na cruz? Os pecados de todo mundo? A expiação limitada diz que não. Ela ensina que os pecados que Cristo leva na cruz, os pecados sobre o qual a ira de Deus vem sobre Cristo na cruz, são os pecados exclusivamente do seu povo. E aí nós vamos ver aqui hoje, como nós temos visto nos sermões, 4 verdades importantes. Elas vão nos ajudar a compreender um pouco melhor essa doutrina aqui. Então vamos ver aqui 4 verdades importantes que vão nos ajudar na compreensão da doutrina da expiação limitada. A primeira delas, a primeira verdade: o que a expiação limitada não significa. Então vamos aqui tentar de alguma maneira desfazer os espantalhos que se criam a respeito da doutrina da expiação limitada. O que essa doutrina não significa? 4 coisas nós vamos ver aqui que ela não significa. A primeira delas: essa doutrina não significa que Deus faz acepção de pessoas. E geralmente esse é o primeiro argumento que as pessoas usam, tanto na eleição
quanto na expiação. As pessoas dizem: se Deus escolhe pessoas para salvação e não outras, Ele está fazendo acepção de pessoas. Se Deus não morreu por todas as pessoas, então Ele está fazendo acepção de pessoas. Isso é um espantalho, porque a maioria das pessoas não consegue definir o que é fazer acepção e o que a Bíblia quer dizer com acepção de pessoas. Então essa doutrina, ela não ensina, ela não significa que Deus faz acepção de pessoas. Geralmente é o que se ouve quando falamos de eleição incondicional e de expiação limitada. Mas sempre que a Escritura fala sobre acepção de pessoas, ela está falando sobre escolher um povo em detrimento de outro, no sentido de escolher judeus em detrimento de gentios. Então, basicamente, quando se fala de acepção de pessoas, é como se Deus escolhesse só judeus e não escolhesse gentios. Se Deus escolhesse só judeus e não escolhesse gentios, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Mas não é isso que Deus faz. Deus, Ele não escolhe só judeus. Ele não salva só homens. Ele não salva só mulheres. Ele não salva só americano. Ele não salva só brasileiro. Ele salva uma diversidade de pessoas. Acepção de pessoas significa escolher homens e não mulheres. Se Deus fizesse isso, Ele estaria fazendo acepção de pessoas. Se Deus escolhesse ricos e não pobres, Ele estaria fazendo acepção de pessoas. Se Deus escolhesse judeus e não gentios, Ele estaria fazendo acepção de pessoas. Mas a verdade é que Deus, Ele faz justamente o contrário. Ele salva homens e mulheres. Ele salva ricos e pobres. Ele salva cultos e indoutos. Ele salva ricos e pobres. Salva judeus e salva gentios. Ou seja, não há acepção de pessoas. Acepção de pessoas fala sobre Deus criar esse tipo de padrão, que é algo que a Bíblia não nos mostra nunca. Encontramos Deus escolhendo gente de todo povo, tribo, língua e nação. Ele escolhe povos de maneira diversificada. Deus não está escolhendo só um povo. Deus, Ele não é um Deus tribal. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Deus escolhe gente de toda a humanidade. Sabe o que é o pior, irmãos? Ou o melhor, é que todas as tradições cristãs, elas entendem que Deus escolhe um povo. Todos, até os arminianos, até os que não creem nessa doutrina, eles precisam crer que Deus, Ele escolhe um povo. Eles precisam concordar. Todas as tradições cristãs entendem que Deus escolhe um povo e rejeitam os ímpios. Todas as tradições acreditam que Deus vai salvar pessoas e que Deus vai rejeitar pessoas e vai condenar pessoas. E essas tradições cristãs, elas não estão dizendo que Deus faz acepção de pessoas, por Ele não salvar todas elas. Então esse é o primeiro espantalho. E é uma primeira coisa que não significa essa doutrina. Ela não significa que Deus faz acepção de pessoas. Uma segunda coisa que essa doutrina não significa é que ela não significa que Jesus não se importa com os perdidos. Ou seja, ainda que na cruz não tenham sido recebidos os pecados de todo mundo, nós temos um Cristo que oferece a sua salvação a todos os homens e que convida todas as pessoas a crer. Esse é o chamado. Nós precisamos chamar todos ao arrependimento. Nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos anunciar as boas novas a todos. Nós somos ordenados pelo próprio Cristo a pregar o Evangelho a todas as pessoas. Ou seja, nós temos um Cristo que se coloca à disposição de todo mundo, que pede que ofereçamos o Evangelho a todas as pessoas. Uma terceira coisa que essa doutrina não significa, ela não significa que nós não devemos oferecer o Evangelho a todo mundo. Que é a mesma coisa da eleição, né? As pessoas dizem: olha, se Deus Ele elegeu pessoas, eu não preciso pregar porque Ele vai salvar essas pessoas. E é um engano, porque Deus escolheu pessoas, eu preciso pregar para que essas pessoas venham ser chamadas pela pregação. Da mesma maneira ocorre com a expiação. Nós como cristãos, não sabemos quem são os eleitos. Nós não sabemos quem são as pessoas pelas quais Cristo morreu. Isso para nós está encoberto, é um mistério. E porque nós não sabemos, nós precisamos anunciar a Cristo a todas as pessoas, para que Ele chame eficazmente aqueles que Ele escolheu e aqueles pelos quais Ele morreu. Como cristãos, nós temos que oferecer essa morte a todas as pessoas, porque nós não sabemos a quem ela será aplicada. Uma quarta coisa que essa doutrina não significa
é que a obra na cruz não seria poderosa para salvar todo mundo. Não significa isso. Veja bem, a obra da cruz e o sangue de Jesus são preciosos, são valiosos e poderosos o bastante para salvar 1000 planetas Terra, se fosse necessário, ou 1000 universos, se eles existissem. Quando nós falamos de uma expiação limitada, não é questão de lidar com o valor da cruz, mas é questão de lidar com a aplicabilidade e a extensão da obra da cruz. Quando nós estamos falando aqui de expiação, há algo que nós precisamos compreender e que talvez é de pouca compreensão da maioria dos crentes. Quando falamos de expiação e de coisas que a expiação não é, a pergunta que nós precisamos fazer é: por quem Jesus morreu de fato? Por quem que ele morreu? E o que ele de fato, e quem ele de fato estava salvando na cruz? Por quem Jesus morreu de fato? Quem Jesus estava salvando na cruz? Isso nos leva à segunda verdade importante aqui. O que Cristo fez na cruz? O que Jesus fez na cruz, ao ir para a cruz e ao morrer na cruz, pelos pecados do povo? O que é a obra da cruz? O que Jesus ele fez naquela cruz? E aqui é um pouquinho mais denso, mas é importante que você se atente aqui, porque isso aqui é importante. O que Jesus ele fez na cruz? Nós vamos ver aqui 4 palavras, que elas falam do sacrifício de Jesus na cruz. E essas 4 palavras, elas são de extrema importância para compreender a extensão dessa expiação. Que palavras são essas? Quais são as 4 palavras que falam do sacrifício de Cristo na cruz? A primeira delas, anote aí: redenção. O que Cristo fez na cruz? Ele nos redimiu. Redenção. O que significa a palavra redenção? Isso aqui é importante, gente. Redenção é um termo comercial que significa comprar de volta. Então redenção é comprar de volta, com exceção dos banqueiros que falam em resgate de títulos. Só costumamos usar essa palavra quando nos referimos à casa de penhores. Se você está temporariamente sem dinheiro, mas tem algo de valor que pode ser penhorado, você pode levar isso a um banco ou a uma loja de penhores e receber em dinheiro uma fração do valor do objeto. Mais tarde, se você tiver dinheiro suficiente e quiser o seu bem de volta, você pode voltar lá e redimi-lo ou comprá-lo de volta mediante o pagamento do montante emprestado acrescido de juros. No mundo antigo, com frequência, a redenção dizia respeito à escravidão. Então quem era redimido no mundo antigo? Geralmente um escravo. Veja bem, pagando o preço de resgate, uma pessoa bondosa podia libertar um escravo de sua afeição. A terminologia redenção, ela é usada muitas vezes para falar acerca da morte de Jesus por nós. Então nós vamos ver que quando a Bíblia fala da morte de Jesus pelo seu povo, um dos termos que ela usa repetidamente é redenção. Vamos ver aqui 3 exemplos, em 3 textos bíblicos. O primeiro deles, Pedro escreve em 1 Pedro, no capítulo 1, os versos 18 e 19, o seguinte: pois você sabe que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, comprados de volta da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Paulo ele vai dizer o seguinte em Gálatas capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. E João, o apóstolo João, ele escreve em Apocalipse capítulo 5, no verso 9, que foi o texto que nós demos, na parte B do versículo, vai dizer assim: que com teu sangue, Jesus, compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Então nós vemos que esse termo redenção, ele é usado frequentemente para falar da obra de Cristo em prol da salvação de seu povo. Ele nos redimiu da nossa vã maneira de viver. Ele nos redimiu da maldição da cruz. Ele nos comprou para Deus. Então esse é um termo frequente. Agora tem uma pergunta que a gente precisa fazer. Se Jesus
nos comprou, que tipo de redenção seria essa, em que a morte de Jesus ela possibilita apenas a redenção de alguns, e na qual, como resultado, outros daqueles por quem ele morreu ainda estão em cativeiro? Basicamente é isso. Se Jesus de fato redimiu todo mundo, cada indivíduo, como pessoas pelas quais Jesus pagou o preço para comprá-las de volta, continuam escravizadas. Se a redenção ela é uma redenção que alcança todo mundo, como há pessoas pelas quais Cristo morreu que ainda estão aprisionadas? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Vamos dar aqui vamos ilustrar isso aqui, para ficar um pouco mais fácil. Imagine que um amigo seu ele tem problemas com a lei, e ele foi levado para a cadeia. Lá ele é acusado por um juiz, está lá sobre acusação, e o juiz ele estabelece uma fiança. Olha, para que ele seja livre da condenação, a fiança é tanto. Se você pagar a fiança, ele está livre. Ele é levado para lá, a fiança é estabelecida, só que ele não tem dinheiro para pagar. E aí você ouve que o seu amigo está condenado, que o valor da fiança é tanto, que ele não tem dinheiro para pagar o valor da fiança, mas você tem. E você pega, vai diante do juiz, tira o dinheiro do seu bolso, você paga a fiança daquele seu amigo, você paga pela liberdade dele, você compra ele de volta. Ele não tem dinheiro, você ouve falar, você paga a fiança para libertar ele, você comparece perante o juiz, paga o preço da fiança, e aí você volta para sua casa. E aí quando você chega em casa, lá sua esposa ela vai perguntar para você: onde é que está seu amigo? Onde está o seu amigo que você pagou a fiança para ele? Aí você vai virar para sua esposa e vai dizer: ele está na prisão. Aí ela olha para você e pergunta: mas como ele está na prisão se você pagou pela liberdade dele? Como ele está preso se você pagou a fiança? Você levou o dinheiro lá, você pagou a fiança para libertar ele. Como ele está preso ainda? Você pagou o dinheiro para redimi-lo, mas ele ainda está na prisão? Aí você olha e diz para ela: olha, eu não tirei de lá realmente. Eu paguei, mas eu não tirei de lá realmente. Que tipo de redenção seria essa? Seria uma redenção mentirosa. É nesse tipo de redenção que muita gente acredita. Uma redenção na qual Cristo ele derrama o seu sangue para pagar os nossos pecados, e as pessoas pelas quais ele derramou o seu sangue para pagar pelos pecados, elas continuam escravizadas. É uma expiação, uma redenção que ela é ineficaz, porque ela não cumpre o seu propósito. Se há uma redenção real, a pessoa que foi redimida precisa ser colocada em liberdade. Se de fato Cristo nos redimiu, a primeira coisa que acontece é que Ele nos torna de fato livres. Não somos mais prisioneiros, não somos mais escravos. Quando a Bíblia diz que Jesus nos redimiu por sua morte na cruz, essa redenção deve ser uma redenção eficaz. Ela deve ser uma redenção eficaz, e aqueles que foram redimidos precisam ser os reais beneficiários dela. Então esse é o primeiro termo que a Bíblia usa para falar do sacrifício de Cristo na cruz: redenção. Preste atenção que isso aqui é importante. Um segundo termo, uma segunda palavra usada com frequência: propiciação. Então a Bíblia fala que Cristo nos redimiu na cruz, e a Bíblia diz que nós fomos propiciados, que Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É um termo religioso que significa desviar a ira. Propiciação é desviar a ira, especificamente aqui, a ira de Deus. Isso aqui é muito importante você sempre se lembrar. Esse Deus, ursinho carinhoso, que atira coraçãozinho assim, ele não existe. O Deus da Bíblia é um Deus que tem ira, e que ele está irado contra o pecado. O que Cristo é? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo é aquele que desviou a ira de Deus que era nossa. Ou seja, o que está acontecendo na cruz? A ira de Deus, que deveria ser despejada sobre nós pecadores, é desviada para Cristo, e Cristo recebe a punição que era nossa. Propiciação. Propiciação fala sobre desviar a ira.
A propiciação pressupõe a ira de Deus contra o pecado, mas mostra como outra pessoa, ela pode morrer para carregar essa ira em lugar do culpado, que é o que acontece com Cristo. Ele recebe a propiciação pelos nossos pecados, ele recebe a punição pelos nossos pecados. Paulo usa essa palavra em Romanos 3, quando ele diz o seguinte, que Deus ofereceu Jesus como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue. A expressão sacrifício para a propiciação é a tradução da palavra aqui, né? É só a carga de citação, hilastério, que significa propiciação. Alguém que nega que a morte de Cristo foi uma expiação real, também deve obrigatoriamente negar que ela foi uma propiciação real. Ou seja, se as pessoas não creem que Jesus ele morreu de fato para redimir um povo específico, elas também não vão conseguir crer que a propiciação foi por um povo específico, que a ira de Deus foi derramada sobre Cristo por um povo específico. Que tipo de propiciação seria essa? Na qual Jesus desvia a ira de Deus por meio de sua morte, mas na qual Deus continua a derramá-la sobre o pecador. Então veja bem, se Deus despejou a sua ira sobre Cristo, e isso é propiciação, e isso foi o que de fato aconteceu na cruz, que tipo de propiciação é essa? Na qual Jesus desvia a ira de Deus por meio de sua morte, mas na qual ele continua a derramá-la sobre o pecador. Porque é exatamente isso que acontece. Se a propiciação ela não for uma propiciação que alcança um povo específico, se nós cremos que essa propiciação é para todo mundo, isso significa que Jesus foi punido e que pessoas continuarão a ser punidas, ou seja, uma dupla punição. Se a propiciação ela é geral para cada indivíduo, significa que Jesus ele recebeu a punição pelo pecado, e que no inferno haverá pessoas que vão receber a mesma punição pelo pecado que Cristo recebeu por elas na cruz. Há uma punição dupla. Há uma punição dada a Cristo e que é dada também àqueles que permaneceram no pecado e que foram condenados. Nós vemos aqui uma dupla punição. Isso aqui é contrário até à lei humana. A lei humana não permite isso. Quando nós olhamos para a lei humana, o que a lei humana ela vai nos dizer, irmãos? Deixa eu só achar aqui. Até mesmo na lei humana há um princípio pelo qual um crime não pode ser punido duas vezes. Não pode, a lei não permite que um crime seja punido duas vezes. Os estatutos legais referentes à dupla incriminação proíbem que os juristas denominem penalização múltipla. Se uma pessoa é sentenciada a 10 anos de prisão por um crime e cumpre a pena, ela tem o direito de sair livre. Ela cumpriu a pena. Ninguém pode mandá-la de volta para a prisão e fazê-la pagar por ele novamente. Para dar outro exemplo aqui, se alguém paga a multa por estacionar em local proibido de outra pessoa, a autoridade de trânsito não pode exigir que o infrator também a pague. Não pode haver uma dupla punição. Uma multa não pode ser paga por duas vezes, a mesma multa. A mesma coisa ocorre com Deus. Deus ele não pune um pecado duas vezes. E se ele puniu o pecado em Cristo na cruz, ele não pode punir o pecado de novo no inferno. Deus ele não vai punir duas vezes o mesmo pecado. Deus ele não pune duas vezes a mesma pessoa. Portanto, se o pecado foi realmente punido na pessoa de Cristo em sua morte por ele, Deus não pode punir o pecado pelo mesmo crime. Não pode haver um duplo pagamento pela culpa. Se Jesus fez propiciação pelo pecado por meio de sua morte, essa propiciação deve ser por todos os pecados de todos os povos do mundo. E como resultado, todas as pessoas são ou serão salvas. Se ele morreu por todos, há algo que precisa ficar claro aqui. Se Jesus morreu por todos, todos têm que ser salvos. Se o pecado de todos foi punido em Cristo, há uma obrigação. Todos precisam ser salvos. Não pode haver condenação. Nós sabemos que não é isso que acontece. Nós sabemos que há pessoas que serão condenadas. Quando nós olhamos para a propiciação, se Jesus ele fez propiciação pelo pecado, por meio de sua morte, essa propiciação ela precisa ser por todos os pecados de todos os povos do mundo. E como resultado, todas as pessoas são ou serão salvas. Sabe quem ensina isso aqui? Universalismo. O que é o universalismo? É a doutrina que acredita que ninguém vai para o inferno.
O universalismo ele prega que todos serão salvos, que todos irão para o céu, que ninguém vai se perder, que no final das contas ninguém vai ser condenado. Quem crê que Jesus morreu por todos está crendo no que o universalismo ensina, está crendo na doutrina que ensina que todos serão salvos. Ou então essa pessoa ela precisa ser uma propiciação pelos pecados do seu povo eleito, que é o único salvo. Veja bem, a propiciação precisa ser por um povo exclusivo, específico, e esse povo específico, por meio dos quais os seus pecados foram propiciados por Cristo, esse povo vai ser salvo. E é isso que a expiação limitada ensina. Que Jesus ele não propiciou os pecados de todo mundo. Ele não desviou a ira de Deus contra o pecado de todo mundo. Ele desviou a ira de Deus contra o pecado dos eleitos, de um povo exclusivo, de um povo que está debaixo do alcance desse sangue. Uma terceira palavra aqui importante, que nos mostra o que a obra de Cristo na cruz significa: reconciliação. Outro termo importante. O que significa reconciliação ou reconciliar? Significa unificar ou estabelecer paz entre partes em conflitos. Então o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, nos versos 18 e 19. Ele vai dizer que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Então existe uma terceira palavra que é importante, que é reconciliação. Quem é reconciliado? Quem está brigado, ou quem é inimigo. O que nós éramos? Inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E sabe o que Paulo diz? Que por meio da obra de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados. Essa inimizade foi desfeita. O muro que nos separava de Cristo, de Deus, ele foi rompido. Que tipo de reconciliação seria essa? Em que as partes que foram reconciliadas ainda continuam brigando. Se nós somos reconciliados com Cristo, com Deus por meio de Cristo, como há pessoas que continuam em inimizade com Deus? Se todo mundo é reconciliado, se a obra de Cristo é uma obra que se aplica a todas as pessoas do mundo de maneira individual, como há pessoas pelas quais Cristo morreu, que continuam sendo inimigas do seu Pai? Como há pessoas pelas quais Cristo derramou o seu sangue, que continuam em inimizade com Ele, que continuam em desavença com Ele? Que tipo de reconciliação é essa? Uma reconciliação falsa, uma reconciliação mentirosa. Reconciliação é o que a Bíblia diz que Jesus realizou com sua morte no Calvário. Quando Cristo morre no Calvário, Ele nos reconcilia com Deus. Com exceção de Cristo, todos estão em guerra com Deus. Todos são inimigos dele, independentemente do que alguns possam crer ou dizer. Era isso que nós éramos. Sabe o que nós éramos, meus irmãos? Inimigos de Deus. Todos nós um dia aqui fomos inimigos de Deus. Nós não amávamos a Deus, nós não queríamos ter um relacionamento com Deus, nós éramos avessos às coisas do Senhor. Todos nós um dia resistíamos a Ele de todas as maneiras que podíamos. Não queríamos a Deus, não queríamos o Evangelho, não queríamos a obra da cruz. Se nós pudéssemos, nós mataríamos Deus, irmãos. Nós não teríamos um relacionamento com Ele. E foi isso o que fizemos quando Deus se fez homem na pessoa de Cristo. Foi exatamente isso que nós fizemos. Quando Cristo se faz homem, sabe o que nós fizemos? Naquela cruz, Cristo foi morto por causa de nós, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa inimizade com Ele. A morte de Jesus aproximou Deus e aqueles que Deus lhe deu. Paulo ele vai dizer aos Romanos, lá em Romanos 5,10: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que tipo de reconciliação seria essa se as partes envolvidas continuassem em disputa?
Esse é o terceiro termo, reconciliação. Há um quarto e último termo aqui que demonstra o que Cristo fez na cruz, que é expiação. O que significa expiação? Significa unificar aqueles que anteriormente estavam em desacordo. É isso que Cristo faz. Ele nos unifica. Outrora estávamos em desacordo. Expiação, ela tem quase o mesmo significado de reconciliação. Mas a característica singular da expiação é a sua conotação de sacrifício. Pois a Bíblia diz, repetidas vezes, começando com a religião sacrificial de Israel, que os sacrifícios fazem expiação pelo pecado. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, o que você vê lá? Um sistema sacrificial. Então, quando alguém pecasse, havia toda uma estrutura para que o pecado fosse perdoado. Quando alguém pecava, tinha que pegar um sacrifício, levar ao sacerdote, entregar ao sacerdote aquele sacrifício em prol do pecado e receber a oração do sacerdote. Quando o sacrifício era feito, significava que aquele pecado estava coberto, ou que Deus ele não via mais aquele pecado, que ele via o sangue do sacrifício que havia sido feito em prol do pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a Bíblia deixa claro que aquilo era sombra das coisas que viriam a acontecer, e que cada sacrifício daquele feito no Antigo Testamento estava apontando para o sacrifício perfeito que Cristo faria na cruz. Era sombra das coisas que viriam. Quando nós lemos as Escrituras, nós vemos também que o sangue de bodes e de ovelhas não pode perdoar o pecado. Era apenas algo simbólico, uma sombra que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. O autor de Hebreus, ele escreve sobre Jesus dizendo o seguinte: por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse versículo aqui, irmãos, ele é particularmente revelador, pois o argumento principal de Hebreus é que Jesus realmente cumpriu com sua morte o que os sacrifícios do Antigo Testamento apenas prefiguravam. O que o autor de Hebreus está dizendo? Vocês lembram? Todo o sistema sacrificial da Antiga Aliança, em Cristo eles foram cumpridos. Cristo é o sacrifício perfeito. Todos aqueles sacrifícios, eles apontavam para a futura obra de Cristo na cruz, para uma expiação perfeita. Mas quando Jesus morreu, a expiação foi feita de fato, o que significa que ela jamais precisará ser repetida. Jamais. Um único sacrifício, feito uma única vez, foi o suficiente para alcançar o povo eleito de Deus. Quando nós colocamos, irmãos, esses quatro termos juntos, quando nós observamos os seus significados precisos, o que nós vemos? Nós vemos que Jesus não veio simplesmente para possibilitar a salvação. Jesus, ele veio para salvar o seu povo. Veja bem, Jesus não fez uma obra na cruz para abrir a possibilidade das pessoas decidirem ser salvas. Jesus não morreu para que as pessoas decidam se elas querem ser salvas. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para salvar. Ele não morreu para abrir uma possibilidade. Ele não morreu para abrir um outro caminho. Jesus morreu para salvar o seu povo. Ele não veio para possibilitar a redenção. Jesus morreu para redimir o seu povo. Veja bem, ele não veio para possibilitar a propiciação, fazendo com que cada integrante de seu povo eleito deixasse de ser para sempre alvo da ira de Deus. Ele não veio para possibilitar a reconciliação entre Deus e o homem, mas de fato, ele reconciliou com Deus aqueles que o Pai lhe dera. Jesus, ele não veio, irmãos, ele não veio meramente para possibilitar a expiação dos pecados. Não é uma possibilidade. Ele veio para perdoar os pecados. Ele veio para expiar os pecados. Ele veio para realizar de fato a expiação pelos pecadores. A obra de Cristo na cruz não foi uma salvação hipotética. Não é uma salvação hipotética para crentes hipotéticos. Veja bem, não é uma possibilidade.
O que Cristo fez na cruz, Ele não abriu uma possibilidade para que você use seu livre-arbítrio e escolha se você quer aceitar isso ou não. Não é uma hipótese, não é uma possibilidade, não é mais um caminho entre muitos caminhos. Não, Jesus veio e morreu na cruz para, se eu querer, eu aceitar o sacrifício dele. Para, se eu querer, eu aceitar a expiação que Ele fez. Não é uma hipótese, não é uma oportunidade. Jesus veio para salvar. Jesus morreu para salvar, Ele morreu para expiar os pecados, Ele desviou a ira de Deus que era sobre a vida do seu povo eleito, Ele cumpriu a sua obra, Ele concretizou aquilo que Ele veio para fazer. A salvação, a obra de Cristo na cruz não foi uma salvação hipotética para crentes hipotéticos, mas uma salvação real, uma salvação definitiva para o povo escolhido de Deus. Veja bem, meus irmãos, uma redenção que não redime, uma propiciação que não propicia, uma reconciliação que não reconcilia, e uma expiação que não expia. Isso não ajuda ninguém, isso não pode mudar a vida de ninguém. Se essa redenção de fato é uma possibilidade, não nos redimiu, que diferença isso faz na nossa vida? Se essa propiciação é uma oportunidade que nós temos, que isso vai mudar na nossa vida? Que diferença isso faz? Isso não ajuda ninguém. Mas uma redenção que redime, uma propiciação que propicia, uma reconciliação que reconcilia, e uma expiação que expia, revela uma graça extremamente surpreendente da parte de Deus, e nos convidam a descansar não em nossos méritos próprios, não nas nossas boas obras, não no nosso direito de escolha. Tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz nos convida, irmão, a descansar nele e em sua obra consumada. E é isso o que Cristo fez na cruz. Ele nos redimiu, Ele propiciou os pecados do seu povo, Ele reconciliou o seu povo que outrora era inimigo de Deus, Ele expiou, cobriu, porque esse é o sentido de expiação, é cobrir o pecado. Quando Cristo morre com o seu sangue, Ele cobre o nosso pecado. Quando Deus olha para nós hoje, Ele não nos vê, Ele vê o sacrifício de Cristo sobre nós, o sangue de Cristo sobre nós, a justiça de Cristo sobre nós, e é só por isso que nós podemos estar diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo aplicados a nós. Uma terceira verdade importante a respeito dessa doutrina é uma pergunta: por quem Cristo morreu? Por quem Jesus morreu? Veja bem, se Jesus morreu por todo mundo, como algumas pessoas creem que Jesus morreu por todo mundo, então não existe mais ninguém que esteja no caminho da condenação. Se Jesus morre por todo mundo, não há condenação, ninguém vai ser condenado, ninguém vai para o inferno. Se de fato Jesus morreu por todo mundo, como algumas pessoas defendem que Ele morreu por todo mundo, então, irmãos, não existe mais ninguém que esteja no caminho da condenação. Todos estão salvos. Acabou com o final feliz. Deu tudo certo. Esse, irmãos, é exatamente o problema de uma salvação por todo mundo, de uma expiação ilimitada. A expiação ilimitada não consegue resolver isso aqui. E eu explico para você por quê. Porque se a salvação é ilimitada, e se Jesus morreu por todo mundo, nós precisamos explicar como tem pessoas no inferno nesse exato momento. Se a expiação é ilimitada, se Jesus morre por todo mundo, então significa que todo mundo tem que ser salvo, e que ninguém vai ser condenado. Mas como nós respondemos que há pessoas no inferno agora, e a Bíblia diz que há pessoas lá, se essa expiação ela é ilimitada, como resolver esse problema? Se nós acharmos que a expiação é ilimitada, então o que nós fazemos? Nós diminuímos o tamanho do poder do sacrifício de Cristo, nós diminuímos a obra. Dizer que Cristo morreu por todos e que todos não serão salvos, significa dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para salvar todo mundo, não foi poderoso, Ele morreu por pessoas que foram condenadas. Esse problema, a expiação ilimitada não consegue resolver. Veja bem, se Jesus morreu por todos, todos devem ser salvos.
todos. Se Jesus de fato morreu por todos, todos devem ser salvos. Sabe qual a resposta que as pessoas geralmente elas dão? Elas dizem que Jesus não veio para salvar na cruz. Ele veio para abrir uma possibilidade. Ele veio para abrir uma possibilidade. Ele concedeu uma possibilidade de salvação. Ele não morreu para salvar. Ele morreu para conceder uma chance. Ele não veio para fornecer nada. Ou seja, ele veio simplesmente abrir a porta e aí cabe ao ser humano ele decidir se ele quer ou não quer, se ele aceita ou não aceita, se ele usa bem o seu livre-arbítrio e entra, ou se ele usa mal o seu livre-arbítrio e decide ficar fora. O problema, irmãos, é que quando nós lemos nas Escrituras o que Jesus veio fazer na cruz, nós percebemos que ele não veio abrir uma possibilidade de salvação. A Bíblia jamais diz que Jesus veio abrir uma possibilidade de salvação, uma chance de salvação. Quando nós lemos na Bíblia, sabe qual a certeza que nós temos? Que Jesus veio para salvar. Ele não veio abrir uma oportunidade, ele veio para salvar. Jesus, ele morreu somente pelo pecado do seu povo eleito. Eu poderia ler aqui uns 12 textos, mas eu separei 4 textos. O primeiro deles, Isaías capítulo 53, verso 8, diz assim: porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão de quem? De quem? Está lá o texto? Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Ele não foi ferido pela transgressão de todo mundo, mas pela transgressão do meu povo. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim, quando está falando a respeito do nascimento de Jesus. Está falando sobre Maria. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará. Quem que ele vai salvar? O seu povo dos pecados deles. E porá o nome nele Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus capítulo 20, verso 28, diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Lucas capítulo 1, verso 68, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. João capítulo 10, verso 11, eu sou o bom pastor dá vida por todo mundo, pelas ovelhas. Efésios capítulo 5, verso 25, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Ele amou quem? A igreja, um povo específico. Ele amou a igreja e se entregou por ela. Nós poderíamos ler aqui mais 5 textos, 6 textos, 12 textos, falando de uma redenção particular, de uma expiação específica, limitada, de Jesus vir e morrer pelo seu povo, de Jesus redimir o seu povo, do pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, do Jesus que morreu pela igreja. Irmãos, o pastor não morre pelos lobos. Ele não morre pelos lobos, ele morre unicamente pelas ovelhas. E pastor aqui é Jesus, tá? Jesus, eu estou falando. Jesus não morreu pelos lobos, ele morreu unicamente pelas ovelhas. As ovelhas, e somente as ovelhas, são encontradas pelo sacrifício do pastor. Somente elas. Jesus não morreu por todo mundo. Ele não morreu por cada pessoa individualmente. Repito, se Jesus tivesse morrido por cada pessoa individualmente, todos deveriam ser salvos. Todos. Individualmente, ninguém poderia se perder. Se Jesus tivesse de fato morrido por todos, todos deveriam encontrar a vida eterna. Aí vai ter pessoas que dizem o seguinte: ah, pastor, mas não são todos os homens que se apropriam daquilo que Jesus fez na cruz. Tem gente que é incrédulo. Então tem gente que diz assim: por que não é todo mundo que é salvo? É porque tem gente que crê e tem gente que não crê. E quem é salvo porque crê. E quem se perde
se perde porque é incrédulo. Só que tem um problema aqui. Tem um problema sério nisso aqui. Se o pretexto para a não salvação é incredulidade, que é o que muitas pessoas dizem, que A é salvo porque crê e B não é salvo porque não crê, o problema aqui é que se Jesus morreu por todos os pecados de todos os homens, Jesus também morreu pela incredulidade de todos os homens. E aí não poderia mais haver incredulidade. Se ele morreu pelos pecados de todos os homens, incredulidade é pecado. Então quando Jesus morre na cruz pelos pecados de todas as pessoas, nesse raciocínio lógico, ele morreu pela incredulidade. Não há mais incredulidade. Ele carregou a incredulidade com ele na cruz. O castigo por esse pecado foi despejado sobre ele. A incredulidade é um pecado, e como pecado também teria sido expiada na cruz. Se Jesus morreu por todo mundo, Jesus morreu para perdoar a incredulidade de todo mundo. Se Jesus não morreu pela incredulidade, então Jesus morreu só por alguns pecados de todos os homens. Ele morreu, mas pela incredulidade não morreu. Não, então quer dizer que ele não morreu por todos os pecados. Há pecados então que ele não morreu. Ele morreu só por alguns pecados, não por todos os pecados de todos os homens. Sabe o que isso significaria? Que a incredulidade não é um pecado perdoado na cruz, e que cabe ao homem expiar a si mesmo o pecado da incredulidade. Se ele morreu pelo pecado de todos, ele morreu pela incredulidade. Se Deus pune todo o pecado, então Cristo teria morrido pelo pecado da incredulidade. E se ele fez isso por todos, sem exceção, então todos, sem exceção, seriam salvos. Se a inconsistente expiação geral fosse verdadeira, a ira de Deus pelo pecado de alguns homens teria sido derramada em Cristo em vão. Veja bem, se as pessoas creem que a expiação ilimitada é algo verdadeiro, significa que Deus despejou a sua ira sobre Cristo em vão. Jesus ele sofreu a punição pelo pecado de pessoas que não iriam ser salvas. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo, sobre pessoas que nunca creriam. E aí as pessoas dizem, mas esse Deus de amor que condena. A pergunta é, quando nós olhamos para um Deus de amor, será que um Deus de amor puniria o seu filho pelo pecado de pessoas que ele sabia que não seriam salvas? Porque se Jesus morreu por todo mundo, por cada pessoa sem exceção, significa que as pessoas que estão no inferno, que não vão ser salvas, a ira de Deus pelo pecado delas foi derramada sobre Cristo em vão. Então quer dizer que Deus Pai, ele puniu o seu filho pelo pecado de pessoas que ele jamais salvaria. É isso que a expiação ilimitada ensina. Ela ensina que Jesus ele foi punido, que a ira de Deus foi derramada sobre ele em vão. Cristo teria derramado o seu sangue por pessoas que vão perecer eternamente no inferno. Ele morreu por pessoas que não seriam salvas. Ele recebeu a ira de Deus por pessoas que nunca creriam. A expiação ilimitada ensina isso. A expiação limitada ensina exatamente o contrário. A expiação limitada ensina que Cristo não sofreu por ninguém além dos eleitos. Olhe para mim, Jesus não derramou uma gota do seu sangue em vão. Nenhuma gota do sangue de Cristo que verteu naquela cruz foi em vão. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada por pessoas que jamais creriam. Jesus derramou o seu sangue por aqueles que creriam. Ele perdoou os pecados dos eleitos. Veja bem, aqueles pelos quais ele morreu, certamente irão na eternidade com ele. Certamente. Aqueles pelos quais Cristo morreu serão salvos. Certamente serão salvos. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, dos versos 28 a 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Preste atenção nisso aqui. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que um eleito não se perde. Que o que Cristo fez na cruz é a garantia da salvação, não a possibilidade de uma salvação. Paulo está dizendo que Deus ele predestinou, que Deus ele chamou, que Deus ele justificou, que Deus ele glorificou. Paulo usa sempre a palavra, o verbo, no sentido de algo concretizado. Ele predestinou, já está feito. Ele chamou, já está feito. Ele justificou, já está feito. Ele glorificou, já está feito. Sabe o que é o importante aqui? Que aqueles que são predestinados serão glorificados. É uma obra perfeita, é uma obra completa. Aqueles pelos quais Cristo derramou o seu sangue serão salvos, e somente aqueles pelos quais ele derramou o seu sangue. O Cristo da expiação limitada é o Cristo de Isaías 53. É o Cristo que verá o fruto do seu penoso trabalho, se alegrará. Jesus ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ele vai ficar satisfeito. O Cristo da expiação limitada, ele não é o Cristo que morreu por pessoas que serão condenadas no final. Ele não morreu por pessoas que vão se perder. Cristo morreu pelos eleitos. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu pelo seu povo. Ele morreu pela igreja. Ele não morreu de forma genérica por todo mundo, mas de forma específica pela sua igreja. Ele morreu por um povo, e um povo exclusivo. Essa expiação é uma expiação que tem um limite, e o limite é os eleitos, aqueles que foram predestinados antes da fundação do mundo. Uma quarta verdade, aqui também como uma pergunta, é que as pessoas, diante de tudo isso, talvez você está pensando assim, tá, ok pastor, entendi, mas e quando a Bíblia fala sobre a palavra mundo? E quando a Bíblia fala sobre a palavra todos, o que isso significa? Se Jesus morreu por um povo específico, por que a Bíblia por algumas vezes usa a palavra mundo e fala sobre salvação para todos? O que isso significa? Muitos usam alguns textos fora de contexto para defender uma expiação limitada. Então geralmente as pessoas que usam esses argumentos da palavra mundo e da palavra todos, elas pincelam o versículo, tiram ele de todo o seu contexto e criam uma interpretação com base no versículo isolado. Elas isolam o texto. Em grande parte das vezes, essas duas palavras são interpretadas de modo errado. Na grande maioria das vezes. Eu poderia aqui dar diversos exemplos, mas eu vou usar dois, e apenas dois exemplos. Existem outros, mas talvez esses dois aqui são os mais comuns, do uso da palavra mundo e do uso da palavra todos. O primeiro deles, João 3,16. Esse aqui é um dos versículos mais mal usados. E as pessoas, elas entendem aqui que Jesus morreu por todo mundo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra mundo, ela pode ter muitos significados. E João usa a palavra mundo por algumas vezes nos seus escritos. Por exemplo, João é aquele que diz que o mundo jaz no maligno. E se nós entendermos o mundo como cada pessoa, nós vamos entender que todo mundo é do diabo. Então a palavra mundo, ela tem maneiras e significados diferentes. João gosta muito de utilizar a palavra mundo, se referindo aos gentios ou ao mundo como um ambiente caído. Há um amor de Deus que se manifesta a todo mundo. E a gente pode ver isso claramente na graça comum, que é Deus ele não dando aos homens aquilo que eles merecem, que é Deus restringindo a maldade, que é Deus mandando chuva sobre justos e injustos, que é Deus dando a colheita para aqueles que merecem e aqueles que não merecem. A graça comum é uma maneira de nós vermos o amor de Deus sobre todo mundo, sobre toda a humanidade. Há um amor de Deus que se manifesta a todo mundo. Isso pode significar os gentios, isso pode significar os gentios, como pode significar o mundo caído. Mas isso não é central no debate.
Porque ainda que haja um amor de Deus que se manifesta por todo mundo, o Filho foi entregue para todo aquele que nele crê. O próprio texto explica que Jesus não morreu por todo mundo, que ele morreu por um tipo de pessoa. Que tipo de pessoa? Todo aquele que nele crê. Tem um alcance, tem um limite. Então, ainda que a motivação da entrega do Filho tenha sido um amor geral por todo mundo, que não é, de fato, se nós analisarmos, ainda assim esse Filho foi entregue para aqueles que creem. Foi entregue para que todo que nele crê não pereça. Então Deus amou o mundo de tal maneira, ok? Que deu o seu Filho unigênito para quem? Para todo mundo? Não. Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem um limite, tem um alcance, tem um determinado número de pessoas que essa graça vai se estender. O objetivo da entrega é o resgate dos que creem para que encontrem a vida eterna. Então João 3,16 não está falando de expiação ilimitada. Se você ler o último versículo de João 3, você vai ver que a ira de Deus ela permanece sobre aqueles que não creem. Então, como Deus vai amar pessoas sobre as quais Ele deixa a sua ira ainda? Não é limitado, tem um alcance, e o alcance é todos aqueles que creem. O segundo texto aqui, que também é muito mal usado, é 1 Timóteo capítulo 2, dos versos 1 a 7, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então esse texto aqui é outro texto que as pessoas dizem: mas lá Paulo diz que Deus deseja a salvação de todas as pessoas. Quem é o todos no texto? Quem é todas as pessoas que Paulo está falando aqui? O próprio texto vai nos responder quem são os todos. O que Paulo está falando aqui quando diz que Jesus morreu por todos, que é o Salvador e que deseja que todos os homens sejam salvos. O que ele está querendo dizer aqui? O todos aqui está falando de todos sem exceção ou de todos sem distinção? Primeiro, ele fala sobre fazer súplica por todos os homens. Você prestou atenção no texto? Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então essa é a primeira coisa que ele fala, sobre fazer súplica por todos os homens. Como você ora por todas as pessoas do mundo sem exceção? Se todos é todos sem exceção, na oração, como nós oramos por todas as pessoas do mundo sem exceção, se no mundo há mais de 7 bilhões de pessoas? Como nós oramos por cada pessoa individualmente? Não tem como. Não tem como orarmos por 7 bilhões de pessoas. Paulo está falando sobre orar por todas as pessoas sem distinção. É o que ele diz: orem em favor dos reis, de todos que exercem a autoridade. Orem por todos os tipos de pessoa. A palavra todos aparece no começo desse capítulo, nesse sentido de todos sem distinção. Por isso ele diz: orem pelos reis e por todos que estão instituídos de autoridade. Paulo ele parece estar preocupado com uma oração também por aqueles que estão sobre o povo e por aqueles que são autoridades civis. Orem por todos os homens, por aqueles que estão investidos de autoridade, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Você entende quem é o todos aqui? O todos aqui não é todas as pessoas. O todos aqui é inclusive reis, é inclusive aqueles que estão investidos de autoridade, é inclusive autoridades políticas, eclesiásticas. Esse é o todos do texto. E esse é o todos que Paulo está falando aqui. Ele não está falando de todos, sem exceção. Orem por todos os homens, porque eles estão investidos de autoridade, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos, então, no contexto de 1 Timóteo, fala sobre todos sem distinção, de salvação também de reis, salvação também de pessoas que estão no contexto de autoridade. Mais à frente,
Paulo diz que se entregou por todos, porque ele é pregador da fé aos gentios. Todos aqui está se referindo à questão de tipo de homens, por isso ele evoca os gentios no texto. Veja bem, não simplesmente salvação para o judeu, mas salvação para o povo gentil, porque Jesus se entregou por todos sem distinção. 1 Timóteo capítulo 2 também não está falando de expiação ilimitada. Jesus morreu por todos sem distinção, mas jamais por todos sem exceção. Esse é o testemunho das Escrituras, quando lida e compreendida dentro do seu contexto. Então, o erro na interpretação dessas palavras geralmente se dá em tirar o texto do contexto e fazer uma leitura e tirar uma conclusão com base nisso. Apocalipse 5,9 vai dizer: e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão para sempre. Então Jesus, ele morreu para salvar povos de tribo, língua, povo e nação que estão espalhados por todo esse mundo. Eu concluo aqui, meus irmãos. A morte de Cristo foi pelo mundo, mas pelo mundo de forma indistinta. A morte de Cristo foi por todos, mas por todos de forma indistinta. Não por cada indivíduo, mas por indivíduos de todas as raças, todos os povos e todas as etnias. Foi por esses que Jesus morreu. E é nisso que encontramos a grandeza do poder da cruz. Meus irmãos, a cruz de Cristo para nós que cremos nas doutrinas da graça, ela é como uma ponte que atravessa o rio do pecado. Sabe o que é a expiação para nós? Sabe o que é a cruz de Cristo para nós que cremos nessa doutrina? Ela é como uma ponte que atravessa o rio do pecado, irmãos, que vai de uma ponta a outra. Essa ponte é uma ponte estreita. Ela é uma ponte estreita, é uma ponte que não passa todo mundo. Mas essa ponte é uma ponte que vai até o fim do rio. A ponte que nós cremos, a cruz de Cristo para nós que cremos na doutrina da graça, é uma ponte que atravessa o rio do pecado. A ponte e a cruz que aqueles que não creem na salvação específica, é uma ponte que vai até metade do rio. E que a pessoa precisa chegar nessa ponte e decidir pular nesse rio e atravessar a nado ou não. Nós não cremos nesse tipo de expiação. Nós cremos que é uma ponte que atravessa o rio do pecado, que é uma ponte estreita, que é um caminho estreito, que não são muitos que entram lá, que são poucos que passam por esse caminho, que são poucos que escolhem de fato esse caminho. A todos os que creem em Cristo, declaramos com as Escrituras que já estão salvos da ira de Deus, da morte e do inferno. A doutrina da expiação limitada ensina uma salvação real, não potencial. Ensina uma salvação verdadeira, não uma salvação de possibilidade. A doutrina da expiação limitada ensina não que somos salváveis, ou que somos potenciais alvos de salvação. A doutrina da expiação limitada ensina que somos salvos, que estamos salvos. Não que somos salváveis, mas que de fato somos salvos. Spurgeon, o famoso pregador batista, ele diz a mesma coisa quando fala sobre essa doutrina. Spurgeon, ele diz: afirmamos que Cristo morreu para assegurar a salvação de uma tão grande quantidade de pessoas que ninguém é capaz de enumerar. Pessoas que mediante a morte de Cristo não somente podem ser salvas, mas são salvas. Elas têm de ser salvas, e não existe a possibilidade de, por meio de qualquer casualidade, elas não serem outra coisa exceto pessoas salvas. A doutrina da expiação limitada é a doutrina do poder da cruz de Cristo. É a doutrina que exalta o poder da obra de Cristo na cruz. A obra de Cristo na cruz foi completa. A obra de Cristo na cruz foi perfeita. Jesus derramou o seu sangue de forma eficaz, de forma limitada. Jesus morreu por pessoas que serão salvas. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu pensando em você. Quando Ele morre naquela cruz, Ele morre pensando em mim. Ele morreu pensando em mim, Ele morreu pensando em você. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu olhando para cada um daqueles que são membros do seu povo.
suas ovelhas, sabendo quem são os eleitos, sabendo quem são os membros da sua igreja invisível. Essa doutrina, meus irmãos, deve acima de tudo nos dar força e esperança em nossa salvação. Entender essa doutrina aqui, meus irmãos, entender a profundidade, a veracidade dessa doutrina, jamais vai nos levar a questionar o porquê Deus age de tal maneira, o porquê Deus morre por um número determinado de pessoas. A compreensão dessa doutrina não nos leva ao debate, não nos leva à dúvida, não nos leva ao questionamento. A compreensão dessa doutrina nos leva a nos alegrar em Deus por tão grande salvação, por obra tão perfeita. Compreender a extensão da expiação, compreender que nós somos salvos dessa expiação, que Jesus ele morreu por nós e que nós somos ovelhas do seu rebanho. Isso deve nos fazer encher o nosso coração de alegria. Irmãos, não estamos aqui, irmãos, para brincar com a obra de Cristo na cruz. Veja bem, Jesus derramou o seu sangue por nós, e nós não podemos brincar com aquilo que Cristo fez por nós. Foi o sangue precioso de Jesus. Ele estendeu esse sangue por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele estendeu essa salvação a nós. Que haja alegria no nosso coração, irmãos, todas as vezes que nos lembrarmos do que Cristo fez por nós naquela cruz. A expiação limitada fala disso. Ela nos mostra o poder da cruz de Cristo e a eficácia da cruz de Cristo para a salvação do seu povo eleito. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé?